assunto super atual e recorrente nas provas do Enem é meio ambiente. E na química ele é abordado também de várias maneiras. Bom, a primeira delas é a camada de ozônio. Todo mundo já ouviu falar que não seja na prova de redação, de geografia, de química, vai ter alguma coisa sobre a camada de ozônio. E o que seria essa camada de ozônio? O ozônio, lembrando que ele é o quê? Um alótropo do oxigênio. Ele é O3. Quem tiver alguma dúvida sobre alotropia, tem vídeo no canal sobre isso. Bom, então a camada de ozônio, ela é responsável por o quê? Proteger a nossa superfície dos raios UV. Lembrando que a gente tem raios UVA, UVB e UVC. E o que acontece? Qual que é a grande questão dessa camada de ozônio que vem sendo a problemática, né? A gente tem tipos de produtos que eles vão liberar o quê? Os derivados de CFC. O que seria CFC? Cloro, flúor e carbono, que a gente pode chamar de clorofluorocarbonetos. Esses componentes que possuem os CFCs, famosos CFCs, eles vão reagir de maneira a montar uma barreira que vai reduzir a concentração do ozônio. Então, o que seria o buraco da camada de ozônio? Seria a diminuição da concentração do ozônio naquela região, que é extremamente prejudicial devido a fatores como ela é responsável por proteger a nossa superfície dos raios UV. Então, pode ter uma maior incidência, por exemplo, de câncer de pele. E trazendo também para essa parte do meio ambiente, temos o efeito estufa. O nosso famoso efeito estufa, né? Então, pessoal, lembrando que o efeito estufa ele é um processo natural e necessário para o aquecimento, né, do nosso planeta. Bom, então o raio solar ele vai incidir na superfície terrestre e ele vai passar por uma espécie de proteção gasosa. Ele vai passar e chega na superfície. Então a parte desse calor é absorvido e o excedido ele vai ser o quê? Refletido. Então, isso daí vai ser chamado de efeito estufa. Como a gente pode ver na imagem, alguns raios vão ser absorvidos e outros vão ser refletidos. Bom, o efeito estufa é bem próximo àquelas estufas que a gente conhece para o quê? Produção de alguns vegetais, né, de algumas plantas. Então, em resumo, a gente tem os vilões, que são os gases como CO2, através de escapamento de carro, entre outras formas, que é emitido, né, esse CO2 na atmosfera. E a gente tem o famoso, fatídica questão do Enem, que caiu o pum da vaca, que é a liberação do gás metano. Então, esses são os vilões que vão fazer o quê? Eles vão formar uma camada que essa camada ela vai bloquear a saída desses raios solares. Então, esses raios solares vão ficar todos aqui presentes, não vão conseguir ser liberados e vai ocorrer o quê? Um aquecimento. Então, seria como se fosse o efeito estufa. E uma das alternativas, né, que se tem para toda a melhora desse aquecimento global, desse efeito estufa, é a utilização do quê? Dos biocombustíveis, que é uma questão também certa na prova do Enem. Para que vai servir os biocombustíveis? Vai servir para geração de energia através de uma fonte mais limpa. Os mais famosos são biodiesel, que é através de oleaginosas, da mamona, o bioetanol, que é através da fermentação da cana-de-açúcar, e biogás, que também a gente utiliza fermentação, processo de matéria orgânica, então através também de biodigestores. Uma alternativa que também é utilizada para o processo, né, dessa diminuição desses gases poluentes é a política dos 3 R's. Atualmente tem até 5 R's, 7 R's, mas em geral a política dos 3 R's, que é reciclar, reutilizar e reduzir. Tudo para o quê? Auxiliar no nosso meio ambiente. E esses são os processos mais importantes que geralmente vão cair na prova do Enem sobre a questão do meio ambiente.